Bom dia. Bom dia a todos. Conseguiram estar aqui assim tão cedo, né? Difícil chegar. Bem, hoje é a mesa de abertura, então, do Núcleo de Linguagens e Expressões Digitais. Nós tivemos uma mesa na terça-feira com ótimos trabalhos. Vamos ter uma outra hoje à tarde, às 4h. Então, eu quero agradecer a todos que participaram que estão fazendo parte do Congresso. Agradeço em nome da organização, daqueles todos que estão submetendo o trabalho, dos presentes, ao Eric Felinto por ter me ajudado, aceito colaborar nessa coordenação e que atravessou aí a vida dele de várias formas, na Europa, nos Estados Unidos. A gente foi trocando e avaliando trabalhos e levando essa coordenação. A Ivana, né, que veio como nossa convidada para abrir, e não vejo assim ninguém melhor para abrir um congresso, né, um eixo de artes digitais do que ela, que vem trabalhando há muito tempo nas diretrizes da arte nacional e já foi parte do Ministério da Cultura do governo passado. E atualmente é diretora da Escola de Comunicação da UFRJ, com uma atuação bastante grande na área de arte, de cinema, de ativismo político, de arte e mídia, desde sempre, com curadoria em várias exposições. E eu tinha aberto aqui o currículo dela na Wikipédia, mas eu sei tanta coisa já da Ivana que eu fui falando para vocês, mas ela consegue falar. O Eric, igualmente, o Eric Felinto, então, ele é doutor em literatura comparada pela UFRJ, pela UCLA, e tem pós-graduação e doutorado nos Estados Unidos, em Berlim. É pesquisador do CNPq, professor associado da UERJ, onde realiza pesquisa de cinema e cibercultura. É autor dos livros Avatar, O Futuro do Cinema, Ecologia das Imagens Digitais e Explorador de Abismo, Wisley Flusser e o Pós-Humanismo. O Avatar é um livro que o Avatar é um livro teu e de Ivana, né? Vocês lançaram logo depois do filme, né? Logo depois disso eles lançaram um livro muito bom. Então, a outra pessoa que vai falar na mesa sou eu, que depois vamos ver aqui, é mais difícil me apresentar. Bom, eu trabalho com arte, mídia arte, performance. Eu venho da arte, tenho mestrado na UFRJ, em comunicação, pós-doutorado na UERJ, doutorado na PUC de São Paulo, em subjetividade, núcleo de subjetividade, e também em Barcelona, no Laboratório de Mídias Interativas, e na Faculdade de Artes da UB, Universidade de Barcelona. Bem, então eu chamo para a mesa o Eric e a Ivana, né, e peço que o Eric inicie os trabalhos. Bom dia. Então eu queria agradecer a Luísa pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui na mesa com a Ivana. A gente já fez várias coisas juntos, né? E talvez seja bom que eu seja o primeiro a falar, porque acho que meu trabalho é provavelmente o mais estranho dos três. Geralmente esse é o caso. E então a gente coloca de lado a estranheza e passa para as coisas mais tradicionais. Se bem que a Ivana não é nada tradicional, né? Meu é surpresa, eu mudei até de assunto. Epa! E o tema que me interessa, que eu queria conversar com vocês hoje, é um autor que eu tenho trabalhado já há algum tempo,
e que talvez alguns de vocês já conheçam, Wilhelm Flusser, né? Ele morou no Brasil mais de 30 anos, mas era tcheco, e ele escreveu muito, não só sobre cultura digital, mas sobre uma série de outros assuntos, né? O Flusser é um pensador realmente humanista, intertransdisciplinar. Ele morreu em 91, portanto, quase no início do desenvolvimento da cultura digital. Então, o Flusser é um cara interessante para a gente pensar temas e questões do digital, porque não só ele foi quase que um profeta dessa época do digital, mas ele era alguém que estava lá naquele momento inicial da gênese, né, da cultura digital. E o que tem me interessado no pensamento do Flusser, que eu acho que é interessante para a gente trazer para um debate contemporâneo, é exatamente algo que está na interseção entre tecnologia, cultura da internet, cultura digital, arte, né, e filosofia. E eu vou falar muito sobre o Flusser, mas mais especificamente sobre um livro que há muitos anos me fascina, que eu acho que é um livro a partir do qual vários outros livros podem ser escritos, que é provavelmente o livro mais estranho do Flusser, que chama Vampirotoites Infernalis. E é o que Flusser definia como uma fábula filosófica. Então esse conceito, por exemplo, fábula filosófica, eu acho que é central no pensamento do Flusser e é um conceito muito interessante para o campo das artes, principalmente, me parece, das artes digitais. E nessa apresentação eu vou tentar então fazer uma espécie de conjunção entre esses temas. Cultura digital, o tema da identidade, que eu acho que é um tema fundamental para se discutir hoje no âmbito da cultura digital, a partir de como ele foi pensado pelo Flusser, e nessa relação com o que eu chamo aí de um imaginário marítimo, né? Vocês estão vendo aí fluxos digitais, fluxos marítimos, Wilhelm Flusser, identidade e a filosofia da ficção como arte. E eu achei que uma boa maneira de começar essa discussão era com essa citação de um livro muito recente, do Brian Williams, que é um livro sobre realismo especulativo e ficção científica, que foi um tema que me parece foi bastante discutido no âmbito aqui do Congresso Ficção Científica, né? E essa frase do livro que diz: os monstros reais não são os alienígenas do espaço sideral, mas são os humanos na Terra. Então no livro, assim, a frase dele tem um sentido muito específico. Ele quer dizer que nós, humanos, somos os monstros porque a gente está destruindo o planeta efetivamente. Mas eu acho que essa frase tem outros sentidos muito mais interessantes. E o sentido mais interessante me parece um sentido altamente flusseriano. É pensar o humano como uma invenção monstruosa. Pensar o humano fora daquele registro tradicional em que a gente coloca a questão do humano do ponto de vista humanista. É pensar o humano a partir de uma perspectiva pós-humanista. Como foi, por exemplo, o tema da discussão que o Charles Feitosa trouxe, né, naquela sessão tão interessante da palestra dele. E me parece que esse é um jeito interessante de começar também a discutir o tema da identidade. Por que o tema da identidade é um tema tão importante para a gente ainda hoje? A gente sabe que nos estudos de comunicação, principalmente nos estudos de cultura digital, o tema da identidade sempre foi um tema forte, mas, na verdade, a discussão filosófica sobre o tema pouco apareceu. Quem estudou a gênese da cultura digital vai, por exemplo, lembrar do livro clássico da Sherry Turkle, Vida na Tela, né? Onde ela discute, a partir de vários pontos de vista filosóficos, principalmente a filosofia francesa, né, o tema da identidade. Mas durante um bom tempo, esse tema foi discutido de uma maneira um pouco superficial, me parece, e agora, recentemente, ele está voltando ao foco de interesse dos estudiosos de cultura digital. E eu falo isso principalmente por causa desse livro aí, por exemplo, da Angela Nagel, que é o Old Normies, onde o tema da identidade ele é pensado num âmbito muito contemporâneo, que é a discussão do ativismo identitário. E a Angela Nagel, ela identifica um fenômeno muito curioso nesse livro. Basicamente, talvez a gente possa resumir assim, né? A ideia de que a internet seria aquele espaço utópico onde haveria a possibilidade das pessoas manifestarem livremente suas identidades, um espaço democrático, uma ágora virtual, não é isso? Todas aquelas metáforas que no início da cultura digital foram definidas utopicamente para tentar explicar o que seria a internet como um novo espaço democrático de discussão livre. E, de repente, o que a gente viu nos últimos anos foi a internet sendo usada para o avanço do pensamento conservador.
Então, isso é um fenômeno muito interessante, principalmente em sites que, por exemplo, pareciam espaços altamente libertários, como 4chan, né? De repente, esses sites começaram a ser tomados por trolls, por figuras neo-reacionárias, né? Por um pensamento altamente conservador, e que exatamente se colocava radicalmente contra as políticas identitárias. Se colocava radicalmente contra, por exemplo, direitos de minorias, né? Então é um fenômeno muito interessante. E segundo a Angela Nagel, isso é uma posição polêmica dela, gerou muita discussão no encontro do Transmediale, né, em Berlim esse ano, porque é uma tese um pouco polêmica, mas para Angela Nagel, o fato dessa onda neoconservadora que está surgindo aí, principalmente nos espaços da internet, tem muito a ver com uma reação às políticas identitárias, ao ativismo identitário que está sendo travado na rede. Porque para Angela Nagel, por exemplo, conceitos como espaços seguros, safe spaces, como tem nas universidades norte-americanas, onde certos temas, né, não podem ser debatidos, conceitos como lugar de fala e assim por diante, para ela, tornaram o ativismo identitário um polo de resistência para o pensamento conservador. E, nesse sentido, para muitos jovens dessa geração digital, hoje é algo excitante, divertido e corajoso, por exemplo, ser conservador. Ser conservador é algo novo em relação a ser libertário. Então, é um fenômeno muito interessante que traz de novo ao centro das discussões da internet o tema da identidade. O Flusser sempre foi um cara preocupado com essa questão de pensar a identidade de um ponto de vista filosófico. Não à toa, ele sempre foi um grande leitor de um filósofo da identidade, Martin Buber, né, que discutiu de forma bastante profunda, né, essa relação do sujeito do eu com o mundo, isso que ele chamava a coisidade do mundo, Dinglichkeit, e a relação do sujeito com os outros sujeitos. E, de fato, agora, né, depois de muitos anos em que o debate identitário ele arrefeceu um pouco, essa questão volta com força total através do estudo, por exemplo, do ativismo, né, identitário na internet. E é nesse sentido que eu acho a obra do Flusser extremamente atual. Talvez assim, o livro mais importante que o Flusser escreveu para pensar o tema da identidade seja um livro que ainda está inédito em português, deve ser publicado agora, em breve, nessa nova série que está saindo pela editora curiosamente a editora que publica o Olavo de Carvalho, eu acho, né? Que se chama Do Sujeito ao Projeto. O lugar a editora é estranha, mas na verdade o projeto é muito bacana, porque vão publicar uma série de livros do Flusser que foram publicados antes, mas inclusive muitos textos inéditos. Vocês talvez não saibam disso, mas no arquivo Flusser em Berlim se calcula que mais ou menos 80% do que o Flusser escreveu em vida ainda está inédito, ou seja, tem muitos manuscritos, muitos textos que nunca foram publicados. Na Alemanha, esse livro já existe há muito tempo, Do Sujeito ao Projeto, e é um livro, por exemplo, onde Flusser coloca a questão da identidade a partir de um prisma que tem muito a ver com o tema que a gente mencionou antes, que é o tema do pós-humanismo. Na verdade, no final dos anos 80, Flusser estava usando essa palavra, posthumanistische, numa época em que praticamente esse tema não aparecia ainda como uma questão teórica. É muito depois, por volta dos anos 2000, 2010, que a questão do pós-humanismo emerge como um tema de discussão forte nas ciências humanas. E nesse livro, Do Sujeito ao Projeto, Flusser fala numa espécie de desaparecimento do sujeito. Isso que ele define como um processo fantasmático, em que na pós-modernidade, outra palavra que ele também usa, né, no texto, e que hoje está um pouco fora de moda, na pós-modernidade, tanto a figura do sujeito como o próprio mundo se desfazem numa certa névoa, e ele começa então a usar uma série de metáforas e figuras de linguagem que apontam para essa noção da liquidez. A liquidez do sujeito, a liquidez da época pós-moderna. Eu quero chamar a atenção para essas metáforas, para essas imagens, assim, porque para mim parece que um dos aspectos mais interessantes do pensamento do Flusser é como ele expressou suas ideias usando figuras altamente literárias, figuras altamente criativas, o que tem a ver com a ideia da ficção filosófica. Então, nesse livro, Do Sujeito ao Projeto, Flusser usa algumas expressões de ironia que são curiosamente próximas a termos que, por exemplo, a teoria da mídia alemã
recentemente tem usado. Ele não fala, por exemplo, de sujeito, ele fala o assim chamado eu. Muito próximo da ideia que Friedrich Kittler, muito tempo depois, vai definir com o conceito de o assim chamado homem. Nesses termos irônicos, na verdade, ele quer exatamente questionar a ideia do sujeito como uma coisa acabada. Na cultura digital, obviamente, para Flusser, não dá mais para pensar o sujeito, né, naquele prisma de uma entidade fixa, acabada. Flusser usava, inclusive, esse termo, a cápsula do eu, que seria o conceito moderno do sujeito, né, encapsulado, fechado numa identidade fixa. E agora o que acontece é que esse sujeito se dispersa no que ele chamava de uma rede intersubjetiva. Ou seja, o que acontece hoje no âmbito da cultura digital, nas palavras do Flusser, é a formação de uma nova antropologia pós-humanista, pós-moderna. Em outras palavras, hoje, o sujeito se transforma numa espécie de projeto. Não é mais sujeito, mas é projeto. E essa é uma ideia muito libertária, muito interessante. Né? Não só a noção de que a identidade não é mais algo fixo e acabado, mas a ideia de que a identidade deve ser um projeto, algo sempre em acabamento e nunca terminado. Algo sempre repensado e reconstruído através do espaço da rede. E, obviamente, o campo da arte é um campo onde a questão identitária pode se colocar de maneira sempre nova, né, e criativa. Não à toa, a obra do Flusser sempre foi atravessada por essas figuras da incerteza, essas figuras líquidas, essas figuras que apontam para a ideia de um sujeito que não tem mais solo, que não tem mais onde se firmar. Uma das imagens mais bonitas que o Flusser usa está no título da sua autobiografia filosófica, né, Bodenlos, que em alemão significa sem fundamento, sem solo. Então ele próprio, né, na sua autobiografia, se define como uma criatura que é bodenlos, não tem solo, está sempre em trânsito. É a figura do nômade, que na sua vida efetivamente ele cumpriu, como alguém que nunca se fixou num lugar e que transitava entre diferentes línguas. A gente sabe que o Flusser escreveu em português, francês, inglês e alemão, e ele dominava todas essas línguas, e ele traduzia os seus próprios livros de uma língua para outra, e nessas traduções, evidentemente, ele recriava os livros. Mas mais do que isso, me interessa não apenas esse livro do sujeito ao projeto, mas sim esse outro texto tão interessante, experimental, que é Vampirotoides Infernales, porque já nos anos 80, Flusser brincava com essa ideia de outras identidades para o humano que não, né, a identidade humanista tradicional. Por exemplo, do sujeito ao projeto, ele imagina por que a gente não pode, num futuro possível, manipular os nossos próprios corpos geneticamente. Então, nos anos 80, ele está falando já de manipulação genética, para que a gente altere a forma do nosso cérebro. Por que ter cérebros semisféricos e não cérebros totalmente esféricos, como, por exemplo, os cérebros dos cefalópodes? Flusser era obcecado com a figura do polvo, que é um tema muito interessante, que é o personagem central desse livro, Vampirotoides Infernales. E uma coincidência muito interessante, né? Porque se a gente acompanha a literatura científica que tem saído nos últimos 20 anos, a ciência parece que ficou agora totalmente fascinada com a figura dos cefalópodes. Se diz que os polvos, né, as lulas, estão entre os animais mais inteligentes do mar. O código genético, né, dos octópodes é altamente complexo, mais complexo que o humano. Os polvos se tornaram um objeto interessante para estudar a questão da emergência da consciência. E, de alguma forma, também o tema da identidade aparece aí. Então, nesse sentido, eu diria que Flusser é também um pouco profético. Se a gente fosse até brincar com uma referência muito contemporânea, que eu acho que é totalmente flusseriana, sem, evidentemente, ter nenhuma relação direta, a gente poderia citar esse filme, que vocês devem ter visto, de ficção científica, Arrival, onde uma civilização alienígena chega na Terra, e essas criaturas alienígenas, eles têm formas de octópodes, né? São polvos, basicamente, têm tentáculos. E é um filme que discute de forma muito interessante e profunda a questão da tradução, que sempre foi um tema muito importante na obra flusseriana. Então, o que me parece que tem de mais fascinante no pensamento do Flusser é que ele desenvolve aquilo que uma crítica norte-americana, Melody Jewell, chama de uma epistemologia do meio aquático. Não só em Vampirotoides Infernales, mas em toda a obra do Flusser é atravessada por essas ficções do fluxo, por essa imagem, né, do aquático, do marítimo, do oceânico. E é uma figura que, se a gente prestar atenção nos discursos sobre a cultura digital,
é uma figura extremamente poderosa. Porque, obviamente, metáforas como navegar na internet, oceano de dados, né, modernidade líquida, Bauman, esses autores todos que vêm discutindo a cultura contemporânea fazem uso muito intenso, muito maciço das figuras oceânicas e das figuras do mar. Então, como me falta pouco tempo, 5 minutos mais ou menos, eu vou tentar fazer uma síntese, vou pular algumas teses mais filosóficas que de repente no debate a gente pode discutir, mas vou passar um pouco para a discussão dessa ideia de uma epistemologia líquida. O que seria isso? Segundo a Melody Ju, lendo os textos do Flusser, ela diz, Flusser coloca uma questão muito interessante quando ele estuda tecnologia, quando ele estuda fotografia, por exemplo, que é exatamente pensar um outro espaço para o pensamento. Um espaço não mais sólido, a ideia de que a gente vive na terra firme, mas um espaço onde não existem marcas, um espaço onde se pode criar realmente novo, que é um espaço líquido. Um espaço onde não existem, por exemplo, identidades fixas. E existem hoje muitos estudos interessantes sobre, precisamente, né, essa figura do aquático. Eu queria só mostrar essa citação. Não, pulou. Deixa, vamos pular isso também. Existem então muitos trabalhos que falam exatamente sobre como é que essa metáfora do líquido se tornou uma figura predominante nos discursos contemporâneos. Hoje em dia não se fala de outra coisa senão de como a internet é um espaço oceânico, né? Um espaço aquático, um espaço marítimo, onde as identidades podem transitar livremente. Então isso que um autor, por exemplo, chama metafísica do fluxo. Tá? Esses discursos que tomam os novos espaços sociais como espaços de fluxo radicais. Nesse sentido, toda a reflexão flusseriana, me parece, ela lida com a ideia de pensar o tempo, o futuro e pensar as identidades sempre como um projeto realizável. E aí é que eu me encaminho para a conclusão, fazendo essa ponte entre por que eu acho que o Flusser é um autor tão contemporâneo e por que o pensamento dele se relaciona de maneira tão profunda com o campo da arte, e que tem a ver com esse conceito da filosofia da ficção. Para Flusser, a teoria ela não pode ser simplesmente uma entidade abstrata, ela não pode ser o pensamento acabado, mas tem que ser uma espécie de filosofia das possibilidades, que é alimentada pela ficção. Para ele, o campo da arte é interessante porque, na contemporaneidade, a gente não pode trabalhar só com conceitos acabados e racionais, mas a gente tem que pensar com a capacidade que a imaginação nos oferece. Então, no pensamento flusseriano, houve uma inspiração muito grande disso, que já no final do século XIX, esse filósofo Hans Weininger chamava de filosofia do como ser. A filosofia do como ser seria um método filosófico através do qual a gente usaria a imaginação para pensar cenários possíveis, né, futuros possíveis, para imaginar possibilidades futuras. E é exatamente isso que o Flusser faz na maioria dos textos dele. Então, o Hans Weininger foi um filósofo de inspiração husserliana, onde ele propunha que a metafísica não pode abdicar da sua dimensão poética de pensamento. Baseado em algumas ideias do Hans Weininger, Flusser começou então a pensar a identidade como uma ficção. Ele começou a pensar que identidade não pode ser de fato uma construção acabada, mas a identidade é sempre uma ficção útil. E, nesse sentido, ele se baseou em toda uma tradição filosófica que é a chamada tradição dos experimentos mentais. Como, por exemplo, o texto clássico do Thomas Nagel, que se chama What is it like to be a bat? O que seria ser um morcego? Em que o filósofo tenta tomar a posição de uma outra criatura, de uma outra identidade, de um outro ser, para imaginar o que é essa experiência de você estar corporificado, de você estar radicado em uma outra subjetividade radicalmente diferente da do humano. A filosofia tem uma longa tradição desses tipos de experimentos mentais e o Flusser vai exatamente tomar essa tradição como um elemento do pensamento dele. E, para concluir, eu acho isso um elemento muito interessante
no campo da teoria contemporânea sobre a identidade, porque num livro que foi publicado agora muito recentemente, esse livro do Fritz Breithaupt, chama O Lado Negro da Empatia, o Breithaupt, ele coloca essa ideia muito interessante, com a qual eu vou concluir a minha fala, que é a noção de que para que possa haver realmente esse fenômeno da empatia, para que a gente possa entender o que é estar no lugar do outro, e que eu acho que é algo que falta radicalmente a uma época como a nossa, em que a internet parece, por um lado, ter aberto, né, múltiplas possibilidades identitárias, mas, por outro, muitas vezes a gente ainda pensa identidade como um construto acabado. A empatia ela só funciona no momento em que você é capaz de ficcionalizar a posição do outro. Então tem aí um paradoxo muito interessante. Eu tento me imaginar como seria estar no lugar desse outro. Obviamente eu não posso nunca saber o que é ser o outro. Eu não posso nunca entender o que é ser uma mulher. Mas eu posso ficcionalizar esse lugar, posso criar uma ficção de que eu estou nesse ponto de vista, e a partir daí eu consigo também ter um olhar que talvez seja mais interessante do que o do próprio outro, porque eu tenho um distanciamento em relação a esse outro. Então, nesse livro, O Lado Negro da Empatia, o Fritz Breithaupt diz literalmente, tem simpatia porque se pode estetizar a situação do outro e com isso clarificá-la. Ou seja, no ato imaginativo em que eu me coloco no lugar do outro, eu crio, né, uma espécie de relação estética com a alteridade, na qual eu imagino, sem saber exatamente o que é ser o outro, mas ao mesmo tempo eu tenho um ponto de vista que é mais esclarecedor porque eu não estou envolvido diretamente na situação do outro. E me parece que esse é o grande ensinamento que a obra do Flusser toda traz para a gente. Através da filosofia da ficção, através da importância que ele coloca para o campo da estética, da arte, da imaginação, como instrumentos de pensamento para uma ciência contemporânea que não seja unicamente racional, ele abre para a gente a possibilidade de pensar a identidade numa forma múltipla, não acabada, em fluxo constante, né? Uma identidade realmente líquida, mas que também, de certo sentido, vai para além só das metáforas e pensa essa identidade na relação com as tecnologias contemporâneas e pensa essa identidade a partir de um prisma filosófico muito interessante. É isso, obrigado. Bom dia a todos. Eu queria agradecer também o convite do Eric Felinto e da Luísa Guimarães para estar aqui com vocês. Eu propus tratar e trazer o tema das dramaturgias do tempo real, que é um tema que eu trabalho muito mais no campo do cinema, da produção audiovisual, mas eu vou me deslocar um pouco dessa questão no campo simplesmente artístico, né? E a minha ideia, óbvio, eu acho que tem toda uma discussão no campo da estética hoje, não só na estética ligado à produção audiovisual e midiática, mas efetivamente, né, uma questão que a gente chama de estética das redes, ou pelo menos que eu trabalho um pouco, né, para tentar encontrar, mapear, detectar efeitos estéticos de algumas experiências mais complexas do campo dessa nossa coevolução com os dispositivos e com os objetos técnicos. Então, me interessa muito, né, essa articulação. Eu trabalho muito com os autores, o Bruno Latour, a teoria ator-rede, o Jonathan Crary, né, são autores que procuram fazer esse entendimento superpondo campos muito distinto para pensar essa nossa coevolução com os dispositivos técnicos, né? Então, é a partir daí um pouco que eu fiz um pequeno deslocamento dessas dramaturgias, né, do tempo real, nessas experiências de copresença, da experiência de simultaneidade contemporânea no campo da estética,
estética, existem muitos exemplos, né? Na produção artística, peças de teatro que trabalham com captação de imagens em tempo real que são incorporadas na cena, performance à distância, né? Enfim, eu tenho toda uma série de exemplos e de questões ligadas a essa produção estética. Me parece hoje que esses processos de construção de temporalidades, essa experiência, essas dramaturgias do tempo real, elas atravessam processos globais mais amplos, né, de sociabilidade, e que no momento me interessa. Então eu desloquei um pouco da estética, mantendo um pressuposto que efetivamente esses processos estéticos, essas experiências de temporalidade, elas atravessam, enfim, o mundo do trabalho, o mundo da sociabilidade. Então, efetivamente, experiência de tempo, a experiência de copresença, essa experiência de um presentismo, né, que nós temos na nossa experiência cotidiana, né, de usuários de redes massivas, automatizadas e globais, ela vai atravessar vários campos, mas a minha ênfase vai mudar um pouco aqui. Então vamos deixar para Luísa a estética no final das contas, porque já vi que nós dois aqui passamos por outros lugares, né? Eu gosto muito também, né, das questões que o Guattari traz nas 3 ecologias, e ele vai falar especificamente desse campo, dessa ideia, desse conceito, dessa noção de ecologia cognitiva, né? Quer dizer, eu trabalho muito também com os autores que tentam mapear, descrever o que seria um capitalismo cognitivo, né? No campo da informação, da comunicação, que trabalha com os afetos, né? Então, enfim, é um pouco esses campos, esses autores onde eu me movo. É muito interessante que a gente está no primeiro Congresso Internacional das Humanidades Digitais, e eu acho que houve um deslocamento aí daquilo que a gente chamava de cybercultura, né? Enfim, nós temos aqui os remanescentes da cybercultura nessa mesa, né? Que começaram ali naquele momento, nos 2000, né? Mais ou menos, um pouco antes, a conceituar e pensar, né, esse campo de uma forma quase que, num primeiro momento, apartada, né, de outros campos, né? Se bem que a cybercultura sempre transversalizou e sempre se relacionou com os vários campos. Mas é muito interessante, né, que a gente sai da cultura cyber para essa ideia de humanidades digitais. Eu acho que essa ampliação tem a ver com esses processos massivos, automatizados, globais, nos quais nós estamos, né, e que passa, né, e que modifica de forma bastante radical, né, as nossas humanidades. Então, efetivamente, né, quem trabalha com antropologia, com mídia, com sociologia, no campo das ciências humanas, por exemplo, né, essa mudança em termos de, enfim, metodologias, campos, né, de incidência é bem ampla, né? Então a gente tem falado hoje, né, enfim, de etnografia virtual, ou seja, né, basicamente duplicando essas humanidades nessas, né, enfim, nesses espaços que já foram apartados de certa forma do campo das humanidades, né, que hoje, enfim, a partir, né, dessas várias transições, hibridações, a internet das coisas, as experiências com Big Data, né, design da informação, as discussões de mineração, visualização de dados, esse capitalismo cognitivo ou algorítmico, ele produz, digamos, esse deslocamento para as humanidades, né? E, obviamente, também as psicopatologias, né, que resultam desse novo ambiente cognitivo, né? Também a nossa relação com os tempos, né? Enfim, nós trabalhamos, às vezes, com noções genéricas, mas que são pedagógicas, utopias, distopias, heterotopias. Eu gosto muito de uma noção que o Chris Carlin trabalha num livro chamado Na Utopia, né, essa ideia também dessa experiência de presente ou de presentificação a partir, né, pós-mídias digitais, pós-redes sociais, né, essa experiência de um presente, digamos, hipertrofiado, que me parece que nos ajuda também a pensar alguns desses fenômenos. Sempre lembrando que, efetivamente, né, as experiências de tempo são bastante complexas, né, e quando a gente fala de coevolução com as tecnologias, ou a gente fala das experiências de tempo onde presente e passado se encontram, né, a gente poderia fazer aqui toda uma historiografia das concepções, né, de tempo. E, obviamente, quando a gente elege uma terminologia, um campo, é para uma ênfase, né? Digamos de novo, né, às vezes mais pedagógica e por comodidade do que efetivamente, né, por, digamos,
por dispensar outras terminologias. Então, me interessa muito essa ideia, né, desse presentismo, dessa nautopia, né, eu diria até do apocalipse sinal, né, essa experiência, né, da urgência, vindo para cá mesmo, recebendo mensagens no WhatsApp, urgente, temos 24 horas para acabar com o fórum privilegiado. O tempo inteiro, né, nós estamos sendo instados a ações urgentes, intensas, imediatas, com a quantidade de estímulos e hiperestímulos enorme. E o que pareceria ser algo muito singular do nosso tempo, né? A gente fazendo, também voltando na literatura sobre a construção das experiências, né, de tempo, e disso que se chama de modernidade cognitiva, a gente vai encontrar também, né, essa primeira relação de impacto com essa experiência do presente e do instante, né? Ou seja, a consciência do instante, o impacto sensorial, sensório motor desses hiperestímulos. Então tem uma série de autores, né, que trabalham com esse conceito da modernidade, né, cognitiva, que trabalham com toda essa crítica da cultura pós-transformações, né, impacto desse ambiente urbano, e é muito interessante, muito curioso que a gente vai encontrar as mesmas metáforas. Na passagem do século XIX para o século XX, a ideia do hiperestímulo, do instante, da urgência, do tempo que passa, toda uma filosofia do instante, a relação da ideia do instante com a experiência de eternidade, né, o êxtase, o sublime, o impacto, né, da vida urbana, da experiência da velocidade nessa construção dessa modernidade cognitiva. Então é muito curioso, né? Há um livro que a gente trabalha, eu gosto muito, né, ele é bastante inspirador, que é justamente, né, a modernidade, o cinema e a construção da modernidade, que trabalha com essa relação, no aparecimento do cinema e da fotografia e a construção dessa modernidade, né, cognitiva, que cria um ambiente, digamos, afetivo, tecnológico, né, novo. E efetivamente me interessa a gente voltar para a passagem do século XIX para o século XX, porque nesse momento também eu acho que esse tipo de experiência ou de intensidade de experiências que nós percebemos, e as metáforas são muito próximas, né? Então, nesse livro, né, que é uma coletânea de vários autores, né, trazem texto do Benjamin, do Simmel, do Krakawa, né, o tempo todo vai se estar, de certa maneira, descrevendo essa modernidade neurológica, né? Ou seja, a mutabilidade sensorial e perceptiva do indivíduo na modernidade diante desse hiperestímulo do meio, né, externo. Então, o cinema, a fotografia, a publicidade, o cartaz, né, esse regime, né, essa percepção, esse regime de atenção, né, diante desses hiperestímulos, né? Então, eu acho que não vai dar tempo de eu me deter aqui. Opa, que eu quero ir para outro lugar. Deixa eu voltar onde eu estava, né? Mas pegando, por exemplo, né, quer dizer, essas descrições também das patologias, né, que emergiam desse ambiente afetivo cognitivo, né? Então o Simmel vai falar da neurastenia, né, dessa extenuação excessiva a partir dos estímulos nervosos, né, uma exaustão, né, esses sentidos humanos que ficavam exauridos, exigindo estímulos cada vez mais intensos para penetrar nesses sentidos atenuados. Então é muito interessante que são vários desses autores vão como é que volta? Eu não tô me entendendo aqui né? Essa aqui, tá aqui, eu estava no lugar errado. Esses autores vão trabalhar o tempo todo também, né, com essa alternação entre, né, esse hiperestímulo, choque, né? A gente vai encontrar a teoria do Eisenstein falando, né, a teoria do choque na montagem, né? Ou seja, toda essa percepção quase que de um despertar cognitivo e sensorial a partir do fluxo, por exemplo, das imagens do cinema, né? Toda a teoria da montagem do Eisenstein é muito interessante, que ele quase que, né, digamos, passa, né, digamos, para a experiência do fluxo audiovisual, a possibilidade de você produzir um acordar
político, né? A ideia do choque visual, a ideia do soco visual, né? Como se um fluxo de imagens pudesse pegar o espectador pelos ombros, né? E sacudir, né? Então, toda uma ideia de revolução ligada também a essa estética do choque, dos opostos, do hiperestímulo capaz de produzir, inclusive, uma consciência política. Então, veja só a crença também nessas estéticas como produtoras, enfim, de estados, tanto sensoriais como, inclusive, políticos, né? E, ao mesmo tempo, né, diante desse hiperestímulo, né, toda uma produção de uma percepção anestesiada, né? Que também são metáforas que nós trabalhamos muito quando a gente pensa na timeline, o excesso de informações produzindo uma espécie de anestesiamento onde todas as informações, posts se neutralizam. Mais um, né? Esse eterno presente do Instagram, qualquer momento você olha no Instagram, tem uma foto de alguém num determinado tempo, né? E como se fosse uma timeline, né, infinita, um fluxo infinito num presente, né, eterno. Então, essas relações entre o hiperestímulo, o hiperintenso, a neurastenia, né, esse corpo, né, estressado, né, e a distração, né, essa percepção já fluida, flutuante, né, e blasé. Inclusive, ela tem muito a ver com as nossas questões, enfim, contemporâneas, né? O significado e o valor da distração das coisas e, com isso, né, das próprias coisas que são sentidas como nulas, né? Então, essa ideia de anestesiamento, que aliás já era uma metáfora que se utilizou quando a televisão aparece, né? Essa ideia de um fluxo de pensamento que rouba o teu próprio fluxo de pensamento e cria quase que um estado de hipnose, né? Muitas das pessoas, quando sentam diante da TV, né, entram em estado, né, de dormência ou de sonolência, e se você desliga a TV, elas acordam, né? Ou seja, você entra em sinergia com o fluxo de imagem, que é como se fosse um fluxo de pensamento externo que te atravessa, né? Então é muito interessante como nos processos do sonho a gente vai incorporando, né, esses estímulos, né, exteriores. Quando você está dormindo, alguém toca a campainha, entra no sono. Então é muito interessante essas construções para a gente pensar nessas experiências de tempo, né, e nesses estados, digamos, mentais, né? Fragmentação, não cinema de atração. E se a gente pudesse pensar qual seria essa singularidade desse presente ligado, não, a um dispositivo como, por exemplo, né, esses fluxos de produção de informação, a timeline, Instagram, Snapchat, né? Essa ideia de que mal fixou o olhar, a imagem já mudou, nessa experiência do instante, né, o instante que passa, a aporia do tempo, né? Então, né, o passado sempre já passou, uma distinção entre sensação e cognição, né? A ideia do sensorial ligado a esse presente eterno, né? E a questão da cognição como essa capacidade de fixar, né, o passado, né? Então, e uma certa distinção e aporia entre esses fluxos, né, intensos e a produção do conhecimento, né, a partir da cognição. Mas, enfim, eu vou passar mais rápido, que isso tudo é para vir para processos contemporâneos da atenção, né, e da distração. Aqui mais uma descrição, sempre quando alguma dessas experiências começam, né, do seu caráter catastrófico, né? Uma descrição do cinema como um passatempo para idiotas, uma distração para criaturas incultas, miseráveis, estafadas, consumidas pelas suas preocupações, espetáculo que não exige qualquer concentração, não pressupõe qualquer capacidade de raciocínio. É muito interessante quando a gente vai encontrar esse tipo de descrição ligados às redes sociais, né? Produtoras de um anestesiamento, de uma desinteligência, né? desse usuário blasé diante de uma quantidade muito grande, né, de informações. Então é muito interessante que essas metáforas elas vão ser recorrentes também nessa nova
passagem aí dos meios, né? O Benjamin falar, né, dessa relação entre concentração e distração na própria experiência artística, né? A relação com o quadro contemplativo, né? Aquele que se concentra diante da obra de arte, mergulha nela, a ideia de você diante de inclusive diante do próprio da tela, né? Das telas externas, né? A relação de contemplação e essa com a pintura, e essa é o contrário, né? Essas experiências contemporâneas em que as massas, pela sua própria distração, mergulham na obra, né, de arte em si. Entrar na obra, participar da obra, ou fotografar para esquecer, né? Essa ideia de uma quantidade gigantesca de registros que você descarta imediatamente como um HD, né, externo, e para esquecer, porque o momento ele exige, né, uma nova intensidade, um novo estímulo, né, uma nova experiência sensorial, né? Então, de novo, essa discussão depois vai ser bacana a gente dialogar aqui com o Érico Felinto sobre a metafísica do fluxo, né? Mas assim, que tipos de temporalidade esses fluxos, né, produzem, né? Então, eu vou passar pelas discussões do Crary e vou vir para o campo político, onde eu gostaria de pensar, né, essas experiências justamente, né, da velocidade dos tempos e desse presentismo, desse aqui e agora, e dessa experiência no fluxo, com umas consequências e efeitos sociais de sociabilidade política, né? O Paul Virilio tem um livro maravilhoso, que é o Velocidade Política, onde ele apresenta esse conceito, né, da dromologia, da relação entre velocidade e poder, e faz algumas previsões, algumas diagnósticos um pouco, na época achávamos alarmistas, né, um pouco catastróficos dessa nossa relação com a velocidade, né? E se perguntava se seriam possíveis experiências de democracia e de participação em tempo real. A democracia sobrevive às experiências, né, do tempo presente contínuo. A democracia sobrevive a necessidade de decisões em tempo real, como a democracia participativa, que nós colocamos como um horizonte desejável diante da crise da representação, das instituições, dos partidos, enfim, do modelo de escola, do modelo de decisão representativa, diante dessas experiências da democracia em tempo real. E, efetivamente, eu acho que né, os fenômenos que nós estamos vivendo trazem de novo, né, nos colocam nesse lugar que o Paul Virilio antecipou lá na década de 80, né, que todas as tecnologias produzem as suas catástrofes, né, os seus estados catastróficos, né? Então, de certa forma, né, essa nossa experiência em fluxo de tempo real e desse hiperestímulo, a pergunta que a gente traria aqui é quais são as catástrofes, né, ou os acidentes produzidos por essa experiência de tempo real, baseado na comoção, onde o tempo todo você tem que decidir, né, em fluxo, né? Então, o Paul Virilio traz a discussão da dromologia, né, essa comunicação na era da sua automação massiva, né, porque não se trata de reprodução técnica simplesmente, né, mas de uma automação, né, massiva em níveis efetivamente, né, que produzem velocidades, né, vertiginosas, e que vai, né, essas novas temporalidades da informação e das experiências, né, nesse campo da automação, das difusões massivas, vão produzir essas, e eu acho que o Érico Felinto também citou, né, essas distopias ligadas, né, àquele primeiro momento utópico, né, do aparecimento das redes sociais e próprio da internet como uma linha de libertação, de democratização. Então, eu acho que nós estamos vendo emergir, né, digamos, os acidentes e as catástrofes ligados a esse novo ambiente tecnológico. E, sem dúvida, o exército de Troia, o racismo, o sexismo exacerbado, o ódio afirmado nas redes sociais, né, eles vêm, de certa forma,
produzir esse ambiente tóxico, né, e distópico, né, que nós experimentamos, né? As guerras culturais nesses ambientes digitais, que elas estão relacionadas diretamente a esse poder e a essa velocidade de incidência, né? Então, a questão da velocidade, a relação da velocidade com a política, a questão da velocidade e os atos de decisão, a relação dessa velocidade na produção de comoção, eu acho que elas são decisivas para a gente rebater e pensar as experiências de tempo e as dramaturgias do tempo real nesse campo, não simplesmente estético, mas no campo da política. 5 minutos, então agora eu vou correr. E a gente ficou durante muito tempo trabalhando com as discussões da representatividade. Isso não é um cachimbo, é um cachimbo, né? As discussões em torno, né, dos metadiscursos na arte, né? Mas algo que eu diria que é chocante hoje na nossa experiência estética e política é como nós passamos, né, desse discurso sofisticado em relação ao real e à realidade, às representações, né, para, digamos, o Ivo viu a uva, né? Ou seja, a literalidade das coisas, que eu acho que é um dos elementos, né, dessas guerras culturais, é um dos elementos da própria memética, né, nesse contexto, né? A emergência, né, do que eu gosto de chamar dos desorganizados, né, sujeitos do discurso que não vêm nem da universidade, nem do campo artístico, nem passaram por algum tipo de formação letrada clássica, né? Então, esse choque de grupos sociais com repertórios muito distintos também vai produzir, digamos, o que mais interessante, o que mais tóxico nós vamos encontrar, né, também nesses ambientes cognitivos novos, né? Então, é muito interessante quando a gente fala de movimentos políticos de novos tipos, a gente fala do ativismo que usa as tecnologias, a velocidade, o tempo e a memética de uma maneira muito proativa na defesa de valores, mas, sem dúvida, né, a gente vai encontrar também essas mesmas tecnologias atravessando vários outros grupos, né, enfim, religiosos, como eu disse, de produção, né, de racismo, de sexismo, né? Então, aqui é só um site muito interessante sobre os influenciadores de Cristo, né, que trabalham com toda a estética do Instagram, desse fluxo, dessa produção de informação e dessa guerrilha virtual que trabalha com a velocidade, a produção de notícias, nesse campo da religião, né, com milhares de seguidores, formam opinião, né, jovens que também trabalham, desacralizam o próprio sagrado, desafiam a hierarquia das igrejas, né, então toda uma juventude também de vários campos, né, que trabalham, que vão produzir a sua própria a sua própria relação entre essa velocidade, né, e poder, velocidade e política, né? Então é decisivo a gente chamar a atenção para o componente político, né, da velocidade. E eu acho que a gente viu essas experiências de forma muito intensa no Brasil, com, né, por exemplo, todo o enxameamento, né, instantâneo, forte, né, no caso do Queer Museu, na demonização de um campo, da arte, da cultura, dos artistas, na desconstrução dos repertórios da história da arte a partir da literalidade que eu estou vendo aqui, pornografia, experiências perversas, né? Ou seja, toda a produção de memes incidindo na construção de comoção e de sensação, né, a partir, né, de repertórios bastante dados que produzem um efeito político imediato, inclusive a construção automatizada de opinião pública. A FGV aqui fez um estudo interessante, né, do uso, por exemplo, dos robôs na construção da opinião pública, né, que fez com que a exposição do Queer Museu fosse fechada, né, pelo Santander, né, e o ataque à página. Então, toda essa relação entre velocidade, automação da informação e da comunicação e a produção